chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come. Assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Deter um poder e autoridade nas mãos é algo muito bom. Porém, eu quero meditar com você nessa noite sobre isso. É algo que desperta muita inveja. Agora, medite comigo. E você sabe que eu tenho razão. Este é um sentimento que persegue o coração da grande maioria das pessoas. A inveja. Existem pessoas que até mesmo dizem: olha, fique calado, não fale sobre os teus sucessos, não fale sobre as tuas conquistas, não leve qualquer pessoa em tua casa para ver os teus bens ou pisar em tuas propriedades. Cuidado, porque as pessoas são invejosas e entra dentro do coração delas um desejo perverso de que você venha perder as coisas que você tem. Elas não são capazes de suportar a ideia de ver alguém que está acima delas. Elas não são capazes de suportar a ideia de ver alguém que está em patamares mais elevados em que elas estão, financeiramente, economicamente ou espiritualmente. E isso desperta a inveja. Eu já ouvi falar de casos, e para ser honesto, eu acredito que seja verdade. Nunca vi com os meus olhos, mas acredito que tem gente que é tão ruim, mas tão ruim, que só em olhar para a planta, uma samambaia bonita, uma planta bonita, na casa de alguém, isso, graças a Deus, nunca aconteceu na minha casa. No período em que eu morava lá, eu tinha muitas plantas e nunca morreu nenhuma, mas não foi por falta de pragas, mas é porque eu sempre orei pela minha casa, inclusive até pelas minhas plantas. E enquanto eu estive lá, elas sempre viveram bem, foram floridas e bonitas. Mas tem gente que só em olhar para a planta da casa do vizinho, ela seca e morre. Então, a grande verdade é que isso é um fato. E você deve saber disso. Deter autoridade, deter poder, deter alguma espécie de controle é algo que gera inveja ao seu redor.
falsidade, bajuladores. Você conhece essa história. Agora, eu fico pensando naquele que detém todo o poder, porque nós não somos nada. Não é verdade? E às vezes você é abençoado e conquista alguns bens e patrimônio, e é coisa pouca, é coisa até insignificante, na verdade. Mas isso já é suficiente para despertar inveja e trazer falsos amigos e bajuladores, e gente que na verdade está querendo o seu mal, e gente que te apunhala pelas costas, em todos os aspectos, não apenas em aspectos de bens materiais, mas espirituais também. Quando você está bem no seu ministério, você começa a despertar inveja, e pessoas começam a querer o teu mal e a desejar o teu mal, porque seria menos um para concorrer com eles. Quando nós elevamos esse raciocínio àquele que detém todo o poder e toda a glória e todo o controle, nós estamos falando de Deus. Pense nisso. Muita inveja não é gerada. Vamos falar sério. Hein? Deus sabe disso. O problema é que nós, às vezes, queremos tapar o sol com a peneira. Nós queremos pintar as coisas de cor de rosa. Porque, na verdade, ninguém engana Deus. Ele conhece todo mundo. Ele conhece os bajuladores, os falsos, os hipócritas, os fingidos. Ele conhece todo mundo. Essa corda toda que se aproximam dele com segundas intenções, ele vai mandar todo mundo para o inferno. Isso aí, a gente sabe disso, está escrito na Bíblia. Deus conhece todo mundo. Mas nós estamos conversando aqui sobre esse assunto porque é necessário que nós venhamos abrir os nossos olhos. Sobre esta situação. Este ser, Deus Todo-Poderoso, para quem não há nada impossível, Ele é dono do ouro e da prata, da pedra preciosa do diamante. A Bíblia diz que com Ele a honra e a riqueza. Olha só, presta atenção. Você já imaginou a inveja? Os bajuladores, as falsidades, as pessoas que vão querer estar em torno dele com segundas intenções. E nós conhecemos essa história desde antes do jardim do Éden, desde a queda de Lúcifer. Você conhece essa história, você sabe que Lúcifer não nasceu capeta. Deus não falou assim, eu vou gerar, está tudo bom demais aqui, é anjo para todo lado, é querubim, serafim, então, mas eu vou criar um capeta. Eu vou criar um diabo, eu vou criar um ser perverso para me atormentar o juízo, para ver se eu tenho uma coisa diferente para fazer. Não. Quando Deus disse a Isaías, fui eu quem fiz o bem, fui eu quem criou o mal, Ele está dizendo que não há outro Criador além dele. Se existe o mal, Ele assume a responsabilidade sobre a existência desse mal, à medida em que Ele criou seres com livre arbítrio, e por terem livre arbítrio, eles podem decidir errar, pecar, ter inveja, cobiçar e tudo isso. E esse ser, Lúcifer, ele era um querubim da guarda do louvor, da adoração de Deus. Era um ser exaltado. Abaixo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo era Lúcifer. Simplesmente isso. Era o ser de maior autoridade, de maior patente. Mas diz a
Bíblia Sagrada que gerou-se no coração de Lúcifer a inveja. Porque era para Deus toda a adoração, era para Deus todo o louvor, era para Deus toda a glória. E ele não conseguiu lidar com isso, ele não conseguiu suportar isso, e ele começou a querer atrair para si mesmo um pouco dessa glória, desse louvor, dessa honra, e chamar a atenção para a sua formosura, para a sua beleza, para a sua instrumentalidade, toda essa coisa. Eu não preciso dizer o que aconteceu com ele, você sabe muito bem. Temos problemas com esse ser até o dia de hoje. E vamos ter até o dia que ele for encerrado para sempre no lago de fogo e enxofre. Junto com um bocado de gente por aí, não? E você se lembra que no jardim do Éden, esse ser, esse tal Lúcifer, o diabo, capeta, capiroto, ou seja, o nome que você quiser dar para ele, esse ser, o dito cujo, ele conversou com a mulher e enxertou no coração dela o mesmo veneno. Ele disse: olha, vocês não vão morrer se comerem desse fruto do conhecimento do bem e do mal. O entendimento de vocês vai se abrir e vocês vão ser como Deus. Essa que é a verdade, entendeu? Você não conhece as coisas. Eu não queria falar, mas vou falar. A verdade é que Deus está com medo que vocês sejam como Ele. Vocês vão ser como Deus. Porque vocês foram feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Olha só que coisa. Não há nenhum ser mais exaltado. Vocês estão mais próximos dele. Agora, tem uma coisa. Vocês podem ser como Ele. Olha só. E por aí vai. Se nós fôssemos nos deter desses aspectos dos seres que estão em torno de Deus e os sentimentos que são gerados por isso, iriam nos levar aqui pelo menos uns 40 minutos, dando vários exemplos. Mas a verdade é que isso é um fato, isso é uma realidade. Ele tem todo o poder, ele tem toda a glória, ele tem todo o domínio, ele é dono do ouro e da prata, do diamante e da pedra preciosa. E isto gera em torno dele uma corja enorme de gente falsa, interesseira e de gente que tem inveja disso. Você deve conhecer a história da Torre de Babel. Talvez você não conheça bem, mas já deve ter ouvido falar. Mas essa torre, ela foi construída pelos homens. Sabe com que objetivo? Alcançar a Deus. Eles começaram a construir uma torre com uma base enorme e foram construindo tipo uma pirâmide, afinando ela. A intenção deles era subir e subir e subir e subir até chegar lá e tocar nele. Eu quero pegar ele. Nós vamos até lá. Vamos alcançar. Vamos segurá-lo. Vamos tocar nele. Por que é que nós devemos estar aqui caminhando nessa terra e ele está em algum lugar ali em cima? Ele é todo poderoso, ele tem todo o domínio, vamos alcançá-lo. Sabe, a mente prodigiosa de pessoas que criaram a história de Aladim com a lâmpada mágica ilustra bem esse desejo do homem. Não é verdade? Quem não desejaria ter um gênio
sobre o teu domínio, sobre o teu controle. Fala sério. Na verdade, você tivesse essa garrafinha aí na sua casa, quando os problemas surgirem, você tira a rolha, um gênio sai de uma fumaça e cruza os braços e você pode fazer os 3 pedidos. Mata o fulano, quero ganhar na Mega Sena. É verdade ou mentira? Essa é a ambição, ter o controle de quem tem o poder, de quem tem autoridade, engarrafado de alguma forma, ter o domínio de alguma forma. Quando aqueles homens construíram aquela torre gigantesca, eles estavam exteriorizando esse desejo, exteriorizando este sentimento pervertido, esta inveja, essa ânsia de dominar, de controlar, de alcançá-lo. Foi quando Deus destruiu aquela torre e jogou aquilo tudo por terra e tocou na língua de todos aqueles homens, de maneira que os idiomas foram misturados e eles tentavam conversar uns com os outros, mas não se entendiam mais, não conseguiam mais se compreender, de maneira que tiveram que se juntar em tribos. Aqueles que estavam com o mesmo idioma foram embora para um lado, outros que tinham outro idioma foram para outro lado e abandonaram aquela construção e deixaram isso de lado. Sabe o que Deus, Ele me mostrou sobre isso? Ele me mostrou que da mesma forma sucede ainda nos dias de hoje. E as pessoas não conseguem compreender isso. Que Deus não pode ser dominado ou controlado por ninguém. Não. Nem por versículos bíblicos. Preste atenção no que eu estou dizendo para não falar bobagem. Não corra esse risco, porque eu agora comecei a orar sobre todos os que me perseguem. Estou falando sério. Comecei a orar. Então, não faça parte disso. Preste atenção no que eu estou dizendo a você. Nem por versículos bíblicos você pode dominar a Deus. Porque existem pessoas que catam meia dúzia de versículos bíblicos e eles querem tomar posse da soberania de Deus, do seu próprio livre-arbítrio e do seu controle. E eles dizem, está escrito, tudo que pedirdes em meu nome, o Senhor concederá. Pedid a ser-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Está escrito que todo que pede recebe, todo que bate, a porta tem que se abrir. Porém estão escritas outras coisas. Está escrito, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão, porão a mão sobre os mortos e os ressuscitarão. Porém estão escritas também outras coisas sobre as decisões que Deus toma acerca
de cada indivíduo na terra. Ele não pode ser engarrafado em alguns versículos bíblicos selecionados cuidadosamente e retirados de todo um contexto bíblico que afirma que ele é soberano e que tem o controle. De maneira, meu irmão e minha irmã, que Jesus esclareceu algo sobre esse ser. E ele disse assim: o Pai procura verdadeiros adoradores. É porque existem os falsos. A ele ninguém engana. Ele sabe que tem muita gente ao redor dele, porque quem não quer estar ao redor dele? Hein? Até o capeta queria, mas ele não pode estar. Ele tem todo o poder, todo o controle, todo o domínio, toda a glória. Mas o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Sabem, eu estou lhe dizendo isso, que nós estamos vivendo exatamente essa torre de Babel. E nós temos vários grupos e várias pessoas que estão de alguma forma tentando subir e subir e subir e alcançar tudo que a Deus pertence, tudo que Ele representa de domínio, de controle e de riqueza. Mas a forma de se verdadeiramente encontrar a Deus não é subir, não é se exaltar. Lembra daquilo que Lúcifer disse? Eu subirei, me exaltarei e crescerei e me assentarei no trono e serei como o Altíssimo. É a ambição, é o desejo de aparecer, de crescer. Sabe, eu estou lhe dizendo uma coisa, meu irmão, que Judas Iscariotes, ele era um cara que acreditava que Jesus era o Messias. Ele não tinha dúvida que Jesus era o Filho de Deus, meu irmão, não se engane com isso. Mas ele tinha os seus propósitos, ele tinha os seus planos particulares, ele queria só usar Jesus para alcançar seus objetivos políticos, seus objetivos financeiros e econômicos. Quando ele entregou Jesus ao Sinédrio, não era para ele ser enforcado. Aquilo colocou um fim nos projetos dele. Judas fez milagre em nome de Jesus. Ele expulsou demônios em nome de Jesus. Ele sabia perfeitamente que ele era o Filho de Deus. Mas ele não discerniu o que é que significa ser igreja de Jesus. Eu vou te dizer uma verdade, sem medo de errar. Existem centenas e centenas de milhares de líderes religiosos, entre eles evangélicos, pastores famosos, riquíssimos, arquimilionários, que eles não entenderam o que é que significa ser igreja de Jesus. Eles estão implantando o próprio reino deles. É o próprio reino deles. Se usa o nome de Jesus, é a torre de Babel, é a exaltação de si próprio, é a exaltação de um nome, de uma denominação, de uma ideia, de um conceito, ou do que você queira chamar isso. Mas é um gueto, é um clube do bolinha, é
uma coisa pessoal, é particular, é impenetrável. São grupos, cada um com o seu idioma, cada um com o seu conceito, cada um com sua doutrina, e eles não têm harmonia entre si, eles não se comunicam, não é? Eles não interagem, mas cada um deles quer alcançar a intenção de ter o controle de Deus. Sou eu quem tenho a verdade, sou eu quem sou usado por Deus, é só aqui que Deus opera, e é uma torre de Babel. Nós teremos surpresas, muitas. Escreve o que eu estou te dizendo e leve escrito com você no dia em que comparecermos diante do trono de Deus. Nós teremos surpresas. Nós veremos gente que aos nossos olhos parecem grandes, exaltados, que se projetaram, que se tornaram por causa dos milagres de Jesus, por causa da misericórdia de Jesus, por causa da palavra de Jesus, se tornaram ricos. Missionário, isso é contra a prosperidade. Não sou contra a prosperidade. Não, de forma alguma. Se Deus quiser me tornar um homem rico, milionário, eu quero, Jesus. Pode fazer. Não sou contra. Eu sou contra a hipocrisia, a falsidade, a implantação de um reino próprio, a não termos visão de reino dos céus, a não amarmos o nosso próximo de verdade, a não nos interessarmos com o destino eterno da alma de milhares, a pregarmos o evangelho água com açúcar e falso, com o único interesse de arrancar a grana das pessoas, de arrancar o trocado delas. De maneira que na maioria dos ministérios hoje em dia não existe milagre desassociado de grana. Não existe operar de Deus desassociado dos envelopes. Não existe misericórdia que se manifeste desassociada de uma oferta. Missionário, isso é contra? Não sou. Peço também e dou também, porque creio que é bíblico quando se faz com alegria e com a motivação correta para adorar a Deus e para servir. O que eu estou falando é de hipocrisia, é de falsidade, é de reinos particulares, é de ambição, é de pessoas que, como Judas, têm seus próprios projetos. Elas jamais poderão dizer o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, já não são mais os meus projetos que eu tinha tantos planos. Eu considerava tantas coisas importantes da minha vida que hoje é lixo. Hoje não tem valor nenhum. O meu senso, a minha balança de valor das coisas foi alterado por Cristo. É Ele quem vive em mim. A importância maior agora que eu dou nas coisas são aquelas que eu não consigo enxergar, são invisíveis, mas são eternas. Eu dou valor maior a juntar o tesouro no reino dos céus. Paulo falou sobre isso. Essas pessoas não podem dizer isso. A ambição delas é o que está aqui na terra. Elas querem alcançar essas coisas, porque essas coisas dão poder político, elas dão poder econômico, elas trazem uma sensação de bem-estar e de conquista, e elas sabem que Deus pode proporcionar e Ele tem o controle e o domínio de todas essas coisas. Não há quebrantamento, não há rendição, não há humilhação diante de Deus. E a maior prova disso é que você vê pessoas sem caráter, sem pudor,
pessoas sem amor algum ao próximo, e elas demonstram isso através do dia a dia, da vida delas, não estendem a mão a ninguém, e elas estão aí pregando um evangelho distorcido e falsificado. Elas estão subindo esses degraus dessa torre de Babel, porque alcançar esse Deus, tocar nele, prendê-lo numa garrafa, enrolhá-lo de alguma forma, ter o controle dele, usar os versículos da Bíblia Sagrada para satisfazer seus próprios projetos e planos, iludir milhares de pessoas. Eu vou lhe dizer uma coisa, porque nós não podemos demorar. Nosso tempo está terminando. Você pode pensar assim: missionário, aonde o senhor quer chegar com essa mensagem? No céu. No céu. Você pensa que eu vou, através dessa mensagem, eu tenho a ilusão de que eles vão largar a construção de sua torre de Babel? De forma. Mas eu preciso pregar sobre isso. Porque 1 ou 2 ou 3 ou meia dúzia ou 100 ou 200 ou 1000 que ouçam essa mensagem ao vivo ou gravada, que abram o coração, se despertem, o Espírito Santo vai abrir os olhos delas. Já vale mais do que o mundo inteiro. Elas vão abrir os olhos e vão dizer: peraí, o que é isso que eu estou fazendo da minha vida? O que é isso que eu estou vivendo? Que evangelho é esse? Deixa eu abrir as Escrituras Sagradas, deixa eu ver como é que é essa coisa, deixa eu ler os Evangelhos, eu ler Atos dos Apóstolos, eu ler aquilo que Jesus ensinou, para que eu não esteja entre esses que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Nós éramos gente pequenininha, humilde, simples, entrando no reino dos céus, ouvindo Jesus dizer: vinde bendito do meu Pai, bendita do meu Pai, possuirão o seu reino. Porque gente que se humilhou. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Para alcançar Deus você tem que descer, não é subir. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, Ele vos exaltará. É gente que se tornou verdadeiros adoradores, que adoravam Ele em espírito e em verdade, sem falsidade, sem ambição e sem troca alguma. Mas vamos ver gente humilde, simples, possuindo esse reino. E vamos ver gente que batia no peito, que andava de nariz empinado. Você está entendendo? Gente grande, gente que não cumprimenta ninguém, gente que anda com segurança, sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Nós vamos ver essa gente ranger os dentes de pavor, porque elas simplesmente tentaram construir uma torre de Babel. Elas ambicionaram e tiveram inveja do próprio Deus. O meu melhor quero te dar. Bem, amados, chegamos ao final. Fica na paz. Até a próxima.